Boa noite, amigos da Confraternização Espírita Baiana, da Vinha do Senhor. É um imenso prazer falar para vocês. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao convite formulado para ministrar esta palestra e asseverar que estou bastante lisonjeada com o mesmo. Espero que todos vocês estejam gozando de boa saúde. Sintam-se todos abraçados e beijados. Nosso tema da noite de hoje é a lição 61, O Homem com Jesus, do livro Pão Nosso, ditado pelo benfeitor Emmanuel. Porém, antes de iniciarmos a nossa palestra, faremos a nossa prece inicial, solicitando aos amigos espirituais o contributo, o amparo e a assistência que é sabido que nos dão para que possamos ter nessa noite um manancial de luz e de bênção, jorrando no alto das nossas cabeças. Aqueles que quiserem, fechem os seus olhos. Divino amigo Jesus, nos intua e nos inspire sobre os teus ensinamentos de amor, sobre o sermão do monte, sobre as bem-aventuranças, para que possamos, Senhor, nessa noite, sermos contemplados pela espiritualidade maior, que nos trará o teu evangelho de amor, de misericórdia, de compaixão e de perdão, nos capacitando, Senhor, para que possamos passar com delicadeza, com suavidade e com amorosidade, contagiando vários outros corações necessitados, Pai, nesse exato momento, da Tua palavra, do Teu amor, da Tua misericórdia e do Teu discernimento. Então, Senhor, nos assista e nos ampare, hoje, agora e por todo sempre, tocando a nossa mente e os nossos corações, para que possamos buscar sermos cartas vivas do Teu Evangelho de amor. Que assim seja. Dito isso, meus amados, passaremos para o tema da noite de hoje. E eu vou pedir licença a vocês para ler essa lição maravilhosa, cheia de um ensinamento precioso, ditada pelo benfeitor Emmanuel. E ele começa assim: O homem com Jesus. Regozijai-vos, quer dizer, alegrai-vos, sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 4. E ele começa a lição: com Jesus ergue-se o homem. Ou seja, com Jesus, o homem levanta-se da treva à luz, sai da ignorância para o esplendor da luminosidade, da inércia do paradeiro para o serviço, colocando a mão na massa, tomando do arado e da charrua e, imbuído desse seu mistério, buscar semear, para que futuramente essas sementes dê bons frutos.
E ele prossegue: da ignorância à sabedoria, porque à medida que nos elevamos, a gente vai descobrindo a verdade. O próprio Cristo asseverou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Saindo do instinto à razão, dos instintos primeiros a agir com a razão, com o raciocínio, com a fé raciocinada, dar força ao direito, dar força bruta de querer resolver tudo, olho por olho, dente por dente, para a justiça, para deixar a lei prevalecer, ainda que seja a lei humana. Do egoísmo à fraternidade, do olhar para o próprio umbigo e sair para a fraternidade, para a ajuda dos outros irmãos, dos necessitados, para buscarmos assim a misericórdia, porque todos nós somos irmãos, haja vista que somos filhos do Deus de amor, do Pai misericordioso. E ele prossegue: da tirania à compaixão, da violência ao entendimento. Para que a violência? Compreenda, entenda, tenha compaixão. Do ódio ao amor que liberta, porque o ódio aprisiona, meus amados. O amor liberta, o amor vivifica, o amor resplandece. Da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis. Os bens imperecíveis são os verdadeiros tesouros que transcendem as outras moradas da casa do Pai, que a ferrugem não corrói, tampouco os ladrões roubam. E prossegue o benfeitor: da conquista sanguinolenta à renúncia edificante. O homem com Jesus sai da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, porque é sabido que a palavra tanto constrói quanto destrói, meus amados. O homem com Jesus sai da monstruosidade à beleza, à plenitude, ao esplendor, ao deixar a sua luz resplandecer, ou seja, colocar a sua candeia acima do alqueire, para que a sua luz contagie outros corações. Sai do vício à virtude, do vício que escraviza à virtude que liberta, do desequilíbrio à harmonia, harmonizando o seu ser, modulando as suas emoções, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, para contemplar a beleza de todo o universo. Do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos, ou seja, alegremo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por todos nós. Então, meus amados, é sabido que o progresso nos espíritos é fruto do seu próprio trabalho. Mas, como eles são livres para trabalharem no seu adiantamento, uns trabalham com maior atividade e outros com menor atividade. Ou seja, uns trabalham mais
ou menos negligente, mais ou menos negligente, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso. E, por conseguinte, retardando a própria felicidade. Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo, porque o nosso maior inimigo não é o nosso vizinho, não é o nosso amigo, tampouco não é o nosso familiar, nem o dirigente do centro espírita. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós mesmos somos os nossos maiores inimigos. Nós nos escamoteamos. Então nós temos que vencer primeiro a nós mesmos. Conheça a ti mesmo, para você poder se libertar. Para você fazer essa jornada da autotransformação. Porque essa lição do homem com Jesus nada mais é do que essa reforma íntima que nós temos que fazer. Do que se tirar os véus para que resplandeça o homem novo. Para que saia, venha à tona o novo homem. Imbuído de amor, de luz e de paz, buscando assim a sua elevação e, consequentemente, o seu progresso espiritual. Então, nosso inimigo somos nós mesmos. Assim como o que se adianta, o espírito que se adianta na sua elevação, tem o mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. O progresso intelectual, meus amados, e o progresso moral raramente marcham juntos. Mas o que o espírito não consegue em um dado tempo, ele alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Eis porque se vê muitas vezes homens inteligentes e instruídos, poucos adiantados moralmente, e vice-versa, ou seja, homens pouco inteligentes, porém bastante elevados moralmente. Uma só existência é sabido, uma só existência corporal é manifestadamente insuficiente para o espírito angariar, para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Para cada nova existência de permeio à matéria, entra o espírito com o cabedal adquirido nas anteriores existências. Cabedal esse de aptidões, de conhecimentos intuitivos, de inteligência e de moralidade. Cada existência é assim, um passo avante no caminho do progresso. Por isso, é importante considerar, entretanto, que o estado corporal é transitório, é passageiro, é fugaz. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. É também
nesse estado espiritual que ele se prepara para novas lutas e toma as resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade, ou seja, na sua reencarnação. Porque o Pai de amor nos dá tantas e quantas oportunidades forem necessárias para o nosso burilamento, haja vista que nós estamos fadados ao progresso, pois o progresso é uma lei natural, é uma lei divina, e como toda lei divina, ele é imutável. Então todos nós um dia seremos seres lucígenos, seremos pura luz. O egoísmo e o orgulho, assim como todas as demais imperfeições, meus amados, são capazes de retardar a nossa marcha evolutiva, ou seja, são capazes de retardar a marcha evolutiva da humanidade. Porém, chegarão um dia ao seu término. Vão desaparecer tanto o orgulho quanto o egoísmo, pois Deus reserva ao ser humano um venturoso estado de plenitude espiritual. De plenitude espiritual. Entretanto, por ora, enquanto nos encontramos no processo evolutivo que a lei do progresso faculta, a suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, ou pelos puros espíritos, que não a conseguem senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. Por isso que o Cristo asseverava: a felicidade não é deste mundo. Na obra da codificação, meus amados, precisamente, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, o insigne Allan Kardec escreveu: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Ou seja, o progresso evolutivo é gradativo e constante. Haja vista que a natureza não dá saltos. Já no comentário à questão 625 do Livro dos Espíritos, assevera que para o homem Jesus constitui o modelo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo. E a doutrina que o Cristo ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele, Jesus, o mais puro de quantos têm aparecido na terra, era porque o Espírito Divino o animava. Se algum daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes extraviaram pelos falsos princípios, foi porque se deixaram dominar eles mesmos
por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo. Vários desses homens deram como leis divinas o que não era senão leis humanas, criadas para servir às paixões e dominar os homens. Pois toda lei humana é mutável, toda lei divina é imutável. As leis humanas mudam com o costume, com a época, com a ocasião, com os povos, etc. e tal. A lei divina não muda. Assente a benfeitora Joana no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, que, historicamente, são muito escassas as referências de Jesus. Ela narra que Flávio Joséfo, historiador do povo hebreu, por ocasião mais ou menos do ano 62, quando foi lapidado o discípulo Tiago, ou seja, quando foi apedrejado o discípulo Tiago, informou com expressiva síntese: Tiago, o irmão de Jesus, chamado Cristo. Prossegue a benfeitora asseverando que Flávio Joséfo, posteriormente, na sua obra Antiguidade Jurídica, escreve: nessa época viveu Jesus, um homem excepcional, porque realizava coisas prodigiosas. Conquistou muitos adeptos entre os judeus e até entre os helenos, os povos helenos. Quando, por denúncia dos notáveis, daqueles que tinham seus altos cargos no escalão, Pilatos o condenou à cruz. Os que lhe tinham dado afeição não deixaram de o amar, porque ele apareceu-lhe ao terceiro dia, de novo vivo, como os divinos profetas o havia declarado. Ou seja, no terceiro dia, Jesus ressurge em perispírito. Ou seja, todos nós somos ressurrectos em perispírito. Tá? Em perispírito. Nos nossos dias, ainda não acabou a linhagem dos que, por causa dele, se chamam cristãos. Aduz ainda a benfeitora Joana, no livro Jesus e o Evangelho, que Jesus é o mais notável ser, da história da humanidade. Prossegue ela: a sua vida e a sua obra são as mais comentadas e discutidas entre todas as que já passaram pela cultura e pela civilização. Não obstante, muito ainda se pode dizer e examinar em torno dele e da sua mensagem, sob qualquer aspecto considerado. O seu testamento é o Evangelho, que é o mais belo poema de esperança e consolações de que se tem notícia. O legado por ele deixado, continua a benfeitora, o legado por ele deixado para a humanidade, porque nada escrevera, experimentou rudes alterações
através dos evos, ou seja, através dos tempos, porque nós sabemos que toda tradução sempre acaba contaminada, sempre acaba preenchida de algo que não tinha no original. Até porque determinadas palavras, quando vai se traduzir, não encontra naquele idioma e acaba sendo substituída. A princípio, pela dificuldade de ser traduzido corretamente do hebraico, havendo passado para o grego e posteriormente para o latim. Permaneceu, no entanto, a essência dos seus ensinos, que se encontram sintetizados no amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Sua missão foi a de transmitir aos homens o pensamento de Deus, e somente a sua doutrina, em toda a pureza, pôde exprimir esse pensamento, tendo em vista a elevação do Cristo. Seus ensinamentos foram deixados não somente pelas palavras, mas, sobretudo, pelos exemplos, porque palavra o vento leva, mas o exemplo fica, o exemplo dignifica, o exemplo prossegue. Asseverou o mestre do amor com propriedade: se alguém quer ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Marcos, capítulo 9, versículo 35. E no livro Quem é o Cristo, dos autores Raul Teixeira e Francisco de Paulo Vitor, eles assentem: para que a alma alcance os cimos da paz em seu próprio cerne, não vale só que tenha conquistado as primeiras posições do mundo das aparências. Não vale só isso. Torna-se fundamental que cada ser, nas funções que estagia, faça-se um servidor. Faça-se um servidor do seu próximo, um servidor do seu próximo desinteressado, sem querer nada em troca, servir pelo prazer de servir, de doar-se, de contribuir, de ajudar alguém que está necessitado, usando assim da misericórdia, usando assim também da compaixão, da amorosidade, do perdão, da indulgência. O mestre dos mestres asseverou com irretorquível propriedade: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está em Jó, capítulo 8, versículo 32. E os autores, Raul Teixeira, diz no livro Quem é o Cristo, que as leis de amor, de justiça e de caridade simbolizam o roteiro seguro para que devidamente vivenciadas e entendidas permitam à criatura experimentar de fato a anelada felicidade. O mestre do amor assentiu: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Mateus capítulo 5, versículo 38. E a benfeitora Joana, em seu livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, aduz que a vingança
constitui-se uma patologia do ego. A vingança constitui-se uma patologia do ego insubordinado ante as ocorrências do mecanismo de crescimento. Não resistir ao mal a fim de não vitalizar a escravidão aos instintos inferiores, aos instintos primários que dirigem as criaturas não espiritualizadas, não elevadas. Porque a gente ainda tem dentro de nós, meus amados, uma montanha de mazelas. Montanha de mazelas que precisa ser burilada, ser transformada, ser purificada. Assentiu ainda o mestre da sensibilidade: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em Jó, capítulo 14, versículo 6. E Raul Teixeira, no seu livro Quem é o Cristo, aduz que o que ele veio ensinar, o que o Cristo veio ensinar, converte-se em resposta para as incontáveis indagações da alma humana, para as incontáveis indagações da nossa alma. Sua mensagem, prossegue Raul, como enviado de Deus, vararia os séculos para beneficiar toda a humanidade. Ao contrário dos valores utilizados pelos homens, sua força extraordinária é construída pelo amor, é construída pela bondade, pela humanidade, pela paciência, pela tolerância, pela fé absoluta que o Cristo tinha no poder supremo. Assevera a benfeitora Joana que a proposta do meigo Rabi da Galileia não é para que se fuja deste mundo enfermo, não é para você fugir, não é para fugas, não é para a fuga da sociedade empobrecida moralmente, não. Nós precisamos e devemos viver em sociedade porque é através dela que iremos burilar as nossas arestas, através dos atritos, atritando-se e burilando-se. E prossegue Joana, mas para que se consiga curar a doença com a conquista da saúde para cada membro do planeta e haja enriquecimento moral de todas as criaturas, membros do organismo social. Também nos conclama o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, no item 3, o amor ao próximo. Nós temos que amar ao próximo, pois o próximo é o nosso irmão de caminhada e de jornada evolutiva. Só que para eu amar ao próximo, primeiro eu tenho que me amar. Para eu saber doar esse amor, para eu compreender e entender o que é o amor e doar esse amor. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o orgulho e o egoísmo. Em suma, meus amados, em suma, o homem com Jesus transforma-se no homem de bem, transforma-se no novo homem
que nada mais é que o homem de bem. E o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Na sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia fazer, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. Pergunta se ninguém tem do que se queixar dele. Enfim, se ele fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Isso nos lembra as reflexões de Santo Agostinho. Quando ele ia dormir, ele sentava na sua cama e fazia uma retrospectiva do seu dia. E ali ele verificava o que ele podia ter sido melhor, para no outro dia ele reparar. O que ele deixou de ajudar, de servir, de entender e de compreender. Porque, meus amados, nós temos sempre que fazer o exercício de colocar no lugar do outro. Porque no momento que nós vamos fazendo esse exercício, que é um treino, se colocando no lugar do outro, a gente vai freando os nossos instintos primévos, os nossos instintos primários. E assim vamos conseguindo modular as nossas emoções, para que a gente não tome aqueles rompantes diante de alguém que nos diz algo violento, mas que a gente possa entender e compreender aquele irmão como ele ainda estando na sua ignorância. Ignorância no sentido de desconhecer a verdade. E nós, ao nosso turno, esforçando a nos elevarmos para que assim possamos compreender a verdade. O homem de bem tem fé em Deus, tem fé na sua bondade, na bondade de Deus, tem fé na sua justiça e na sabedoria de Deus. Sabe que nada acontece sem a permissão do Pai e submete todas as coisas à sua vontade. O homem de bem, meus amados, tem fé no futuro e por isso ele coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as mazelas, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações. E as aceita sem murmurar. Não quer dizer que ele vai ficar parado, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Ele vai lutar, só que sem se vitimizar, sem se tornar vítima, aceitando, reconhecendo e lutando para que aquilo passe o mais rápido possível. O homem possuído pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. E esse é um atributo do homem de bem. Sem esperar recompensa, ele não espera recompensa. Paga o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica o seu interesse à justiça. O homem de bem encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, no serviço que presta, nas venturas que promove,
nas lágrimas que ele seca, nas lágrimas que ele enxuga, nas consolações que ele leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes de pensar nele mesmo, de tratar dos interesses dos outros, antes de pensar nos seus interesses. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas de cada ação generosa. O homem de bem é bom, é humano, é benevolente para com todos, sem distinção de raça, de credo, porque ele vê em todos os homens, ele vê como irmãos, que realmente somos todos irmãos, queiramos ou não, porque somos filhos de um único Deus, um Deus bondoso e misericordioso, que é o Pai de todo e que nos ama imensamente. O homem de bem respeita nos outros todas as suas convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. Ele não quer que o outro seja igual a ele. Não, ele respeita cada um na sua condição evolutiva em que se encontra. Em todas as circunstâncias, a caridade é o guia do homem de bem. O guia do homem de bem é a caridade. Por isso que Jesus assentiu, fora da caridade não há salvação. Ele considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com o seu orgulho, com o seu desdém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. O homem de bem, meus amados, não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, ele perdoa e esquece. Quanto mais a gente se eleva, mais ao perdoar, a gente esquece a ofensa. Porque no nosso estágio evolutivo em que nos encontramos, a gente perdoa, mas não esquece a ofensa, devido ao nosso estágio evolutivo. Ao ascendermos na evolução, a gente já esquece. Não temos por que ficar lembrando. Perdoamos e seguimos adiante. E não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que ele será perdoado conforme houver perdoado. Por isso que o Cristo asseverou: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Então o homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque ele sabe que ele mesmo é necessitado de indulgência, é necessitado de misericórdia, porque todos nós somos. E se lembra dessas palavras do Cristo, como eu já havia dito: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele não se compraz em procurar o defeito dos outros, nem pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, ele procura sempre o bem para poder atenuar esse mal. Ele estuda, o homem de bem, as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer que amanhã ele será melhor do que hoje, que ele vai trazer em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não tenta fazer valer o seu espírito nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros.
Não se envaidece de nada com a sua sorte, nem com os seus predicados pessoais, não, porque ele sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Tudo que o Pai nos deu, nós temos que ser apenas usufrutuários, usar sem nos transformarmos em escravos disso. Porque da mesma forma que o Pai nos dá, ele pode nos retirar. E o homem de bem sabe disso. Usa, mas não abusa dos bens que lhe foi concedido. Que lhe foi concedido. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, ele os trata com bondade e com benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para reerguer-lhes a moral e não para os esmagar com o seu orgulho. E evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. O homem de bem, meus amados, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pela lei da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Essa não é, a relação completa das qualidades que distingue o homem de bem. Mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais. Então, que hoje, meus amados, possamos nos deixar ser envolvidos e imbuídos por essa psicosfera de misericórdia, de amor e de compaixão. Ao invés de estarmos com o dedo em riste, apontando os defeitos do nosso irmão, vira o dedo para nós mesmos e busquemos os nossos defeitos, para que possamos assim lapidá-los e a cada dia transformá-los em virtude, para que possamos ascender aos altos pícaros celestes, aos altiplanos celestes, ao amor divino do Pai. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muita paz.